falar de verbos. Vamos falar de verbos e suas flexões. Como eu disse numa aula anterior, os verbos se flexionam em tempo, modo, pessoa e número. Era o alarme do celular para dizer quantos minutos eu tinha. Tempo, modo, pessoa, número. Hoje nós vamos falar de modo e tempo, ou de modos e tempos, da flexão verbal de modos e tempos, mas na verdade vamos fazer exercícios práticos, exercícios entre aspas. Vou dar alguns exemplos. Espero que vocês entendam. Temos aqui algumas frases. Ontem comi estrogonofe de peixe. Nunca comera. Quando era criança, comia muito estrogonofe. Sempre como muito peixe, mas estrogonofe de peixe nunca tinha comido. Bem, é uma historinha que eu inventei. Vocês veem que aqui nós temos vários tempos verbais, né? Ontem comi estrogonofe de peixe. Ontem. Nunca comera antes disso. Quando era criança, comia muito estrogonofe. Sempre como muito peixe, mas estrogonofe de peixe nunca tinha comido. Bom, aí nós temos presente, alguns verbos, ou um verbo no presente do indicativo. Nós temos o pretérito perfeito do indicativo. Nós temos o pretérito imperfeito do indicativo e nós temos o pretérito mais que perfeito do indicativo. O que significa do indicativo? Indicativo é o modo da coisa concreta, da realidade. Quando eu comunico alguma coisa usando um tempo do modo indicativo, eu estou querendo comunicar que é uma verdade, mesmo que não seja. Porque, por exemplo, toda essa história é mentira. Ontem eu não comi estrogonofe de peixe, nem estrogonofe, nem muito menos de peixe. Mas eu estou contando algo como se fosse realidade. Como se fosse realidade. Então, é modo indicativo. Existe o presente, existem os pretéritos, no modo indicativo existe o futuro também. Vamos ver aqui. Comi estrogonofe de peixe. Ontem comi. Isso não é presente, não é? É passado, é pretérito. Agora, qual é o pretérito? Aquele pretérito que aconteceu e acabou. Papum. Qual é esse pretérito? O pretérito perfeito. Então, comi. Quando eu digo uma ação que aconteceu pontualmente no passado, que eu costumo dizer papum, acabou, é pretérito perfeito. É só lembrar pretérito perfeito porque está perfeito, está acabado, acabou. Aí depois eu tenho nunca comera. Então, ó, percebam que eu estou no presente falando de ontem que eu comi estrogonofe e que antes disso eu nunca comera. Esse é um passado mais passado. É um passado anterior a outro passado, que eu comi ontem, eu nunca antes comera. Então, é um pretérito mais que perfeito, exatamente, porque é mais que perfeito. Se o pretérito perfeito já está acabado, fechadinho, pronto, o mais que perfeito está antes dele. Então, gravem assim: comi, comera, é antes. Portanto, se um é perfeito, o outro é mais que perfeito. Depois eu tenho aqui, quando era criança, comia. E aí? Quando era criança, comia, não tem uma ideia assim de era e comia. Esse tempo verbal é aquele tempo verbal que indica
uma repetição no passado, uma habitualidade no passado. É um pretérito que indica uma habitualidade, ou seja, uma coisa que acontecia com frequência, que se repetia. Eu era criança, então nós costumamos representar esse pretérito por uma molinha, porque se estende no passado, não é assim, comi, é comia. Eu era. E isso se chama imperfeito, pretérito imperfeito. Comia, imperfeito, porque dá a ideia de quê? De habitualidade. Eu não fui criança e papum, houve uma extensão no tempo. Eu não comi, ontem acabou, eu comia. Era uma coisa de repetidas vezes, tá? Que mais? Sempre como. Esse é fácil, né? Sempre como. Hoje eu como, todos os dias eu como. Se eu como, é presente do indicativo. Mas estrogonofe de peixe nunca tinha comido. Então, percebam, ontem eu comi, antes eu nunca tinha comido. Esse tinha comido é um passado antes do outro passado. É a mesma coisa que o comera. De novo essa história, Marilene, de novo. Ontem comi estrogonofe de peixe, nunca comera. Quando era criança comia muito estrogonofe, sempre como muito peixe, mas estrogonofe de peixe nunca tinha comido. Aí eu tenho indicativo, modo do real, subjuntivo, modo da hipótese. Aí eu pergunto para vocês, todos esses verbos, meus gatos estão brigando, minhas gatas estão brigando. É a hora noturna, é a hora delas entrarem polvorosa. Indicativo é o modo do real, subjuntivo é o modo da hipótese. Tudo que eu estou dizendo aqui, aliás, eu já dei spoiler porque eu dei a resposta no primeiro slide. Comi, comera, era, comia, como, nunca tinha comido. Isso está no modo da hipótese ou no modo da realidade? Eu estou falando, comunicando esses fatos como se eles fossem fatos acontecidos, que acontecem, que aconteceram, ou fatos que poderiam, hipoteticamente, ter acontecido. Modo indicativo, modo do real. Eu estou comunicando como se tudo tivesse acontecido, embora nada disso tenha acontecido, tá bom? Nem comia estrogonofe quando era criança. Então, o que eu quero dizer com isso? Né, é que não importa a verdade ou a mentira na linguagem, é a maneira como você está comunicando as coisas que vai dar a ideia de verdade. Ontem comi estrogonofe de peixe, nunca comera. Quando era criança, comia muito estrogonofe. Sempre como muito peixe, mas estrogonofe de peixe nunca tinha comido. De novo, de novo. Por quê? Agora a gente vai fazer uma abordagem diferente. Nós vamos fazer essa aí a linha do tempo, e aí a gente vai situar as ações de comer, por exemplo, no tempo. Comi, tá aí, ó, no passado, é um passado pontual. Comer tá antes do comi, ó, lembrando que a linha vai da esquerda para a direita, tá bom? Então, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Comi está no passado, mas comer está no passado antes dele. Era e comia estão, assim, grandes nessa seta grande, porque dá a ideia de continuidade, de uma coisa habitual, de habitualidade, uma coisa que era repetida no passado, tá? E o como está aqui no presente, está lá na frente de tudo. Então, só para vocês situarem na linha do tempo. Eu tinha comido, ele é equivalente ao comera. Lembra que eu falei que o comer é a forma mais culta e o tinha comido é a forma mais popular. E existe uma forma intermediária, que é havia comido. Então, a gente sempre vai poder usar a forma mais culta, a forma menos culta e a forma intermediária, que é com o verbo haver, havia comido. Tá bom? Vamos passar para o próximo slide, que o objetivo dessa aula é rápido. Setinhas, modo indicativo, modo do real, modo subjuntivo, modo da hipótese. Um dia irei para a Europa. Quando eu for, nunca mais voltarei ao Brasil. Não falo alemão, estou estudando. Talvez daqui a 2 anos eu fale fluentemente. Bom, aí o que eu quero saber? Dessas proposições, que nem
todas são ações, por exemplo, né? Dessas proposições, esses verbos que estão aí grifados, quais estão no modo indicativo, quais no modo subjuntivo? Qual é a proposta? Quando eu digo um dia irei para a Europa, eu estou dizendo talvez ou estou afirmando? Agora, note bem, mesmo que uma coisa esteja no futuro, ela pode estar no futuro do indicativo ou no futuro do subjuntivo. Porque eu posso afirmar de uma maneira categórica alguma coisa no futuro, ou afirmar de uma maneira hipotética, talvez, no futuro. Quando eu digo irei para a Europa, eu estou afirmando ou estou duvidando? Irei é modo indicativo, estou afirmando, é o modo da realidade, estou dizendo que irei, não quer dizer que seja verdade. Quando eu for, nunca mais voltarei ao Brasil. Quando eu digo quando eu for, eu estou afirmando que vou, que irei? Não, estou dizendo, é uma suposição. Quando eu for, portanto, bom, continuando, porque tocou o telefone aqui, dá uma interferência tremenda nesse horário. Então, quando eu digo irei, eu estou afirmando. Agora, quando eu digo quando eu for, eu não estou afirmando, eu estou colocando esse fato num plano hipotético. Então, quando eu for, não é do indicativo, é do subjuntivo. Quando eu for, se eu for, caso isso aconteça. Depois, nunca mais voltarei ao Brasil. Agora, já quando eu digo nunca mais voltarei, a maneira como eu estou dizendo, o modo, por isso que se chama modo indicativo e modo subjuntivo, é um modo concreto, dizendo nunca mais voltarei. Portanto, voltarei é indicativo. Depois digo, não falo alemão, estou estudando. Eu estou afirmando ou eu estou dando uma hipótese? Não falo alemão, estou estudando. Falo, exatamente, estou afirmando, portanto, é o presente do indicativo. Estou estudando, é uma perífrase verbal que a gente chama, locução verbal, em português, locução verbal, ou seja, dois verbos que significam a mesma coisa, um auxiliar e o outro que tem a ideia principal. Estou, que dá a ideia de que acontece a ação no presente, estudando, que é a ideia do estudar, que é a principal. Estou estudando também é modo indicativo. Depois tenho, talvez daqui a 2 anos eu fale fluentemente. Talvez eu fale, talvez eu fale. Então, eu estou situando isso no modo da hipótese ou no modo daquilo que é concreto, daquilo que é real? Talvez eu fale, talvez. Então, no slide. Vamos lá, um monte de setinhas. Um dia irei para a Europa. Quando eu for, nunca mais voltarei ao Brasil. Não falo alemão, estou estudando. Talvez daqui a 2 anos eu fale fluentemente. Agora eu quero saber o quê? O que é presente do indicativo, o que é presente do subjuntivo, o que é futuro do indicativo, o que é futuro do subjuntivo. Eu acabei de falar isso para vocês agora no slide anterior. Então, quando eu digo, eu tenho aqui presentes e futuros. Um dia irei para a Europa. Irei. Então, é um futuro. Mas é um futuro que eu estou afirmando ou estou dizendo talvez, talvez? Eu estou afirmando. Então, é o futuro do indicativo. Se é afirmando, é indicativo. Tá. Quando eu for, se eu for, é futuro do subjuntivo. Por quê? Porque é uma hipótese. Nunca mais voltarei. Aí a hipótese é ir. Mas se eu for mesmo, nunca mais voltarei. Aí eu estou afirmando, portanto, é futuro do indicativo. Não falo alemão, estou estudando. Não falo, falo. Estou afirmando, presente do indicativo. Dei spoiler. Talvez eu fale presente do subjuntivo, porque aí o subjuntivo, o presente subjuntivo, ele se forma geralmente com a palavra que
isso é tudo por agora, porque tem muito mais. E esses tempos são os tempos mais simples, né? Existem outros menos simples que nós deixaremos para outros vídeos. Boa sorte, bons estudos, façam os exercícios e não se esqueçam de rever o vídeo e colocar as dúvidas se tiverem. Tchau!